18ª Sessão Extraordinária de 2014, Auditório Plenário Edílio Ferreira, da Câmara Municipal de Toledo. 9 horas do dia 11 de dezembro de 2014. 9 horas e 13 minutos. Solicito a vereadora Suliguer, a primeira secretária da mesa, que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Adriano Remonte. Presente. Ademar Dor Schmidt. Presente. Tudo Trocou os nomes. tá aqui. Chumbinho Silva. Presente, senhora. Edinaldo Santos. Presente. Eudes Dallagnol. Expedito Ferreira. Presente. Genivaldo Paes. Presente. Giancarlo De Conto. Presente. Lúcio Demarque. Não bate certo a cabeça dessa mulher. Luiz Fritzen. Presente. Luiz Johan. Presente. Marcos Zanetti. Presente. Neudi Moscone. Presente. Reinaldo Rocha. Presente. Renato Raimann. Presente. Sueli Guerra, presente. Tita Furlan. Wagner Delábio. Presente. Valmor Lodge. Presente. Em pé. Havendo quórum legal sobre a proteção, havendo quórum legal invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa 18ª Sessão Extraordinária de 2014. Ordem do dia. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da convocação subscrita pela maioria dos vereadores para a realização dessa sessão extraordinária. Toledo, 8 de dezembro de 2014. A Sua Excelência, o senhor Adriano Remonte, presidente da Câmara Municipal de Toledo, Toledo, Paraná. Senhor presidente da Câmara Municipal, os vereadores que adiante subscrevem, amparados no inciso 2 do artigo 119 do Regimento Interno, solicitam a convocação da Câmara Municipal para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 11 de dezembro, quinta-feira, com início às 9 horas para deliberar sobre os seguintes projetos de lei. Primeiro turno, regime de urgência. Projeto de lei número 188 de 2014. E no segundo turno, projeto de lei. Projeto de lei número 194, 196, 197, 198, 199, 202, 159 e 190 de 2014, todos de 2014, com exceção do 190, que é de autoria dos parlamentares, os demais são do Poder Executivo. E também tem o projeto de resolução número 39, de autoria da mesa. E em primeiro turno temos os projetos de lei 178, 180, 189, 193 de 2014, todos do Poder Executivo. O requerimento foi assinado pelos vereadores Ademar Dor Schmidt, Adriano Remonte, Chumbinho Silva, Edinaldo Santos, Expedito Ferreira, Genivaldo Paes, Giancarlo De Conto, Lúcio Demarque, Luiz Fritzen, Luiz Johan, Marcos Zanetti, Reinaldo Rocha, Renato Raimann, Sueli Guerra, Wagner Delábio e Valmor Lodge. Faço os seguintes comunicados ao plenário. Comunico que os membros das comissões de legislação e redação, de Finanças e Orçamento, de Desenvolvimento Urbano, Obras, Viação e Transporte, de Educação, Cultura e Desporto, e da Saúde e Seguridade Social, se reuniram na sala de reuniões para analisar os projetos de leis número 178, 180, 188, 189 e 193 de 2014. E referidas comissões, por intermédio dos pareceres dos relatores nomeados, manifestaram-se pela admissibilidade e tramitação dos projetos de leis números 178, 180, 188, 189 e 193 de 2014. Estando asseguradas a discussão e votação para a deliberação em primeiro turno nesta sessão extraordinária. Matérias em segundo turno, projeto de lei número 194 de 2014. Solicito ao primeiro secretário que anuncie emenda. Projeto de lei número 194 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que procede à desafetação e autoriza a doação de imóvel de propriedade do município de Toledo à Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná.
Não há vereador inscrito para a discussão da matéria. Em segunda votação global. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto da Lei número 196, 2014. Solicito ao primeiro secretário que anuncie emenda. Projeto de Lei número 196 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementar e especial no Orçamento Programa do município de Toledo para o exercício de 2014 e altera dispositivos da Lei R número 140 de 2014. Da mesma forma, não houve vereador inscrito. Em segunda votação global, na forma da mensagem aditiva número 15. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 197 de 2014. Solicito ao primeiro secretário que anuncie emenda. Projeto de Lei número 197 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a firmar contrato com a Copel Distribuição S.A., visando ao reforço de rede de energia elétrica para aumento de carga na rua Otília Giareta, no Jardim Panorama, nesta cidade. Não há vereador inscrito. Em segunda votação global. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 198, 2014. Solicito ao secretário que anuncie emenda. Projeto de Lei número 198 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a firmar contrato com a Copel Distribuição S.A., visando a relocação de postes da rede de energia elétrica na rua Capitão Leônidas Marques, nessa cidade de Toledo. Não há vereador inscrito para debater a matéria. Em segunda votação global. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por maioria. Aliás, por unanimidade. Projeto de Lei número 199 de 2014. Solicito ao primeiro secretário que anuncie emenda. Projeto de Lei número 199 de 2014, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a forma de repasse de recursos do cofinanciamento estadual de ações continuadas da assistência social à rede socioassistencial, sua autorização de repasse e sua prestação de contas para execução de serviço de proteção social especial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, no município de Toledo. Como não há vereador inscrito para debater a matéria, em segunda votação global. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 199. Projeto de Lei número 202 de 2014. Solicito ao primeiro secretário que anuncie emenda. Projeto de Lei número 202 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que procede à desafetação e autoriza a doação de imóvel ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná, Siscopar. Não há vereador inscrito. Em segunda votação global. Vereadores que aprovam permanecem sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 202 de 2014. Projeto de Lei número 159 de 2014. Solicito ao primeiro secretário que anuncie emenda. Projeto de Lei número 159 de 2014, de autoria do Poder Executivo, cria o Programa Municipal de Defesa e Proteção Animal e estabelece critérios para a sua execução. Não há vereador inscrito para a discussão da matéria. Em segunda votação global. Encaminhamento de votos. Pois não, vereador Neudinho Mosconi, do Solidariedade, 3 minutos para Vossa Excelência encaminhar o seu voto. Aos nobres vereadores desta casa, nosso bom dia a todos, a comunidade, assessores, pessoal que nos acompanha, nosso bom dia a todos. No projeto de lei 159, como comentei na sessão anterior, me parece que, em virtude da lei ter sido alterada, em vez de ser uma lei autorizativa, ela é uma lei que passa a criar um programa municipal que estabelece aí toda uma normatização em relação à questão dos animais aí da nossa cidade. Me parece que o artigo 5º, agora acho que
continua permanecendo o artigo 5º, ele não pode, na minha compreensão, estar num projeto que cria um programa municipal, ter um contrato e não altera a sua essência também estando ou não estando. Então, senhor presidente, eu já encaminho o voto favorável ao projeto de lei, mas eu peço o destaque no artigo 5º para votar em separado, porque eu, se for mantido, eu quero me resguardar no direito de votar contra o artigo 5º. Caminhamento de voto, senhor presidente. Vereador Ademar, Vossa Excelência tem 3 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, comunidade presente, nosso bom dia a todos, assessores, estagiários que aqui estão. O projeto de lei autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Municipal de Defesa e Proteção ADEMAL, estabelece critérios para execução. O nobre colega Neodim Moscone, na sua eterna desconfiança em algumas ações, legítimo, fiscalizador do povo. O artigo 5º, ele só traz à luz o que já houve, e é o contrato 601/2014, que é uma licitação que foi feita, certo? Foi feito pelo município de Toledo, para a esterilização de caninas, de fêmeas, no total de 17 por mês, no valor de R$ 250 cada. Esse projeto, inclusive, passou por essa casa e foi aprovado aqui pelo Legislativo, e por isso que ele consta aqui, até por uma questão de transparência no projeto de lei. Então, eu não vejo, nobre colega, necessidade de fazer o voto em separado, fazer o voto contra, porque aqui nós só estamos novamente, vereador Reinaldo, avalizando o que nós já aprovamos. Não vejo dificuldade nenhuma. Então, como falei da vez passada, como o colega não sabia o que dizia o contrato, então é isso. São 17 fêmeas por mês, no valor de R$ 250 no período de 1 ano. E isso passou por esse legislativo, através de licitação que foi feita. Agora, se entrarmos no campo de ideias, se começarmos a falarmos, vereador Lodi, se é necessário fazer isso, eu acredito que a defesa dos animais é muito importante. Mas acredito também que um valor significativo, vereador Expedito, de R$ 50 mil por ano, poderia ser investido de forma diferente. Vereador Licença? Mas a lei nos obriga a fazer isso. Então, nós somos cumpridores da lei e temos que fazer. Então, é isso que diz o artigo 5º. E se Vossa Excelência entender em votar no destaque, tudo bem. Mas não vejo necessidade, porque ele só vem a complementar o programa. Vereador Neodim Moscone, Vossa Excelência, que deseja manter o destaque? Eu mantenho o destaque no artigo 5º. Tá, eu acato seu pedido de destaque no artigo 5º e coloco em votação o pedido de destaque do vereador Neodim Moscone. Os vereadores que concordam com o pedido de destaque do vereador Neodim Moscone permaneçam sentados, contrário que se levante. Aprovado. Então, Vossa Excelência poderá votar o artigo 5º separado. Eu não tenho aqui os artigos por artigo. Eu vou ter que votar em artigo por artigo. Não. Só vota o destaque. Só vota o destaque. Muito bom. Então vamos votar o artigo 5º em destaque. Gostaria de encaminhar voto, senhor presidente. Tá. Vossa Excelência tem encaminhamento de voto aí de 2 minutos.
Eu só venho insistir na tribuna que o artigo, nós não estamos autorizando. Foi modificado, as emendas modificativas modificaram a lei, agora é uma lei que cria um programa. E por criar um programa, nós referendarmos uma licitação que já ocorreu em junho, né, e que está em vigor, é uma ação do governo. Esta ação do governo, eu não estou questionando. Ela não tem necessidade de constar no corpo da lei um programa, uma ação dentro do programa que está sendo criado. Não há necessidade e nem deve constar uma ação específica com prazo determinado que já está em andamento. Então a Câmara não tem por que ficar avalizando algo que não participou. Nós não estamos, o Executivo tomou a decisão, nós não autorizamos nada no passado em relação a essa licitação, em relação a essa ação. É uma ação que já durou, já quase 6 meses ela já está funcionando, e nós não temos por que, nobres vereadores, autorizar algo que já está 6 meses em execução pelo município. Nós não precisamos fazer isso no corpo da lei. Não sou contra a ação, mas sou contra esta ação constar num projeto de lei que cria um programa municipal. Não vejo por que esta ação, a Câmara está referendando uma ação que já está existindo e uma lei que está sendo criada agora. Então, em virtude disso, ela retirando esse artigo não traz prejuízo nenhum ao programa, não modifica nada e só eu acho que dá lisura ao programa que está sendo criado, porque nós estamos autorizando aí um programa, uma ação que já há 6 meses vem sendo executada, muito antes da lei ser criada. Então, eu só me resguardo nesse sentido, não sou contra as ações. Tá? Caminhamento e voto. Vereador Luiz Fritz, 2 minutos. 2 minutos. Senhor presidente, nobres pares dessa casa, eu não vejo nenhuma objeção ao artigo 5º, porque eu sei que nós discutimos aqui nessa casa, foi referendado sim, por esse plenário, a castração de fêmeas. Quer me parecer que não foi nessa legislatura, foi na anterior, e demorou para sair do papel. E esse contrato não saiu do nada, ele está baseado em alguma coisa. E como nós estamos criando hoje esse programa vinculado à Secretaria do Meio Ambiente. E o de antes estava vinculado à Secretaria da Saúde. Entendo que, se não constar o artigo 5º nessa lei, está havendo uma revogação tácita, não está expressa, mas está tacitamente revogando o contrato firmado, e que esse contrato que foi firmado está baseado numa legislação que saiu, na licitação que saiu, e como ele está vinculado à Secretaria da Saúde, e nós estamos criando todo o programa vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, nós estamos fazendo uma revogação tácita deste contrato que foi firmado baseado em algum fundamento. Então, eu entendo a preocupação do vereador Mosconi, mas eu não vejo irregularidade em permanecer o artigo 5º na lei. Senhores vereadores, então, votação, artigo 5º. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por maioria, rejeitado, aprovado por maioria o artigo 5º. Agora, em votação, o projeto de lei, então, votação global, o projeto de lei 159. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 190, 2014. Solicito também ao secretário que anuncie a emenda.
Projeto de lei número 190 de 2014, de autoria da totalidade dos parlamentares, altera a legislação que dispõe sobre o Código de Posturas do município de Toledo. Não há vereador inscrito para debater a matéria. Segunda votação global. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Esse só para registrar esse projeto aí dos autoria dos vereadores é o projeto que proíbe a expedição de alvará para alguém que faça tentativa de querer extrair o fraco chumbinho. Então, Vossa Excelência participou de um momento histórico aqui da Câmara de Vereadores. Histórico. Porque a gente fez algo que vai ser copiado em muitos municípios da nossa região e do Brasil. Agradecer a presença, Pegoraro. Muito obrigado, Pegoraro. Saudade de Vossa Excelência aí nas sessões da Câmara. Muito obrigado mesmo. Projeto de resolução número 39 de 2014. Solicito a presença do secretário que anuncie a emenda. Projeto de resolução número 39 de 2014, que autoriza o Legislativo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do programa do município de Toledo para o exercício de 2014. Autoria, mesa. Não há vereador inscrito para debater a matéria. Em segunda votação global. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, contrários que se levantam. Aprovado por unanimidade. Cientifico o plenário que os projetos de leis número 159, 190, 194, 196, 197, 198, 199 e 202 de 2014, com deliberação favorável em turno final nesta sessão, serão encaminhados em forma de autógrafo ao chefe do Poder Executivo do município para competência e sanção legal. O projeto de resolução número 39 de 2014 será promulgado ao final desta sessão. Matérias em primeiro turno, projeto de lei número 188 de 2014. Solicito ao presidente secretário que anuncie a emenda e proceda à leitura da emenda modificativa apresentada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, Obras, Viação e Transporte. Projeto de lei número 188 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Toledo a outorgar a concessão administrativa de uso de dependências do Centro de Eventos Ismael Vicente Esperafico à empresa VACCI VETINC. E a emenda modificativa. Emenda modificativa ao projeto de lei número 188 de 2014, que autoriza o município de Toledo a outorgar a concessão administrativa de uso de dependências do Centro de Eventos Ismael Vicente Esperafico à empresa VACVET Inc. É o que está escrito. Os vereadores que essa subscrevem nos termos do parágrafo 2º do artigo 141 do Regimento Interno desta Casa, vêm apresentar emenda modificativa ao projeto de lei número 188 de 2014, de autoria do Poder Executivo. O caput do artigo 2º do projeto de lei número 188 passa a vigorar com as seguintes alterações. O artigo 2º fica o município de Toledo autorizado a outorgar à empresa VACVET. Não. Nem alemão não lê. Constituída sob as leis do Canadá, registrada no Ministério da Indústria do Canadá sob o número 604668, dígito 1, com sede na cidade de Saint-Chinte. Meu Deus. Meu Deus não tem. Na província de Quebec, Canadá, a concessão administrativa de uso das seguintes dependências do Centro de Eventos Ismael Vicente Esperafico, pelo prazo de até 4 anos nessa cidade de Toledo. Os demais dispositivos do projeto de lei permanecem inalterados. Sala das Comissões, em 2 de dezembro de 2014, assinado pelos vereadores Edinaldo Santos, Val Morlode, Eudes Dallagnol e Luiz Fritzen.
Não há vereador inscrito para debater a matéria. Em primeira votação, artigo por artigo, contemplando a emenda apresentada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, Obra, Aviação e Transportes. Caminhamento de voto. Caminhamento de voto. Vossa Excelência tem até 3 minutos para encaminhar o seu voto. Vereador Luiz Fritzing, vereador do Partido Progressista, líder da oposição na Câmara. Caminho voto favorável à emenda, e que foi questionado por nós na reunião presidida pelo vereador Reginaldo dos Santos, em que foi chamado o secretário José Augusto para vir aqui dar as explicações, e eu ponderei que faria o relatório favorável desde que houvesse uma emenda, e até o próprio secretário falou que tinha fundamento, que nós estávamos preservando o patrimônio público, porque o artigo 3º diz: caberá à concessionária indicada no caput deste artigo instalar no município de Toledo, no prazo de 4 anos, a contar da publicação desta lei, laboratório próprio ou em parceria com terceiros para a produção de vacinas veterinárias voltadas à suinocultura. Arcar com os custos, tomar medidas e tal, manter a finalidade, e aí sim, descumpridas as finalidades, retorna a ocupação desses 2 espaços no centro de eventos ao município, se descumprida. Dá de se entender que se em 4 anos ela instalar um laboratório no município de Toledo, pode ser no centro de eventos, pode ser em qualquer canto do município, ela poderá continuar com as 2 salas alugadas a eterno, porque não tem ali um prazo. Então nós procuramos corrigir e dizer até 4 anos. Por que eu não escrevi pelo prazo de 4 anos? Escrevi até 4 anos, que pode que essa empresa não vai se viabilizar. Pode que ela venha se instalar e não vai ficar os 4 anos, eu não sei. Pode que ela vai se instalar no centro de eventos e vai criar o laboratório em outro canto do município e vai permanecer nas 2 salas para administrar o seu laboratório que vai construir em qualquer outro bairro e vai ficar eternamente lá. Então é por isso que fizemos a emenda pelo prazo de até 4 anos. Terminou os 4 anos, se vão instalar em algum canto do município, eles têm que sair do centro de eventos. Caminhamento de voto. Pois não, vereador Lodge. Senhor presidente, senhores vereadores, bom dia a todos, bom dia comunidade. Eu queria assim, Ademar, transmitir meu agrado de vocês ter conseguido lá no Canadá, trazendo uma tecnologia nova para Toledo, implantando esse laboratório aqui, com essa emenda que há pouco foi realizada, que eu faço parte da comissão, e falar da importância disso tudo, né, dessas vacinas, que nós tínhamos muito problema de descarte de suínos em Toledo, né, com prejuízo muito grande, né, Luiz Fritz? E com essa vacina que não vai ser injetável e sim oral, uma tecnologia totalmente diferenciada que está acontecendo lá no Canadá e está sendo implantado aqui, Moscone. Eu acho que foi um grande negócio, acho que o nosso prefeito fez uma grande negociação juntamente com o secretário da Indústria e Comércio, e ele nos explanou direitinho, nos aprofundou no que diz respeito a esse laboratório aqui, Reinaldo, em Toledo. Eu acho que a emenda é importante, porque é um setor público que vai ser utilizado. Após os 4 anos, dá o tempo suficiente para eles trabalharem e fazer o que tem que ser feito, e após disso, desapropriar aquela parte, que nós conseguimos continuar com o nosso centro de evento livre novamente, e que eles façam a construção e façam seu investimento aqui em Toledo. Mas Toledo está de parabéns, eu acho que a tecnologia está se avançando, e especialmente nesse segmento que é tão importante, que é a suinocultura de Toledo. Então, parabéns, o Ademar, leva o nosso abraço ao Executivo pela excelente implantação em Toledo desse laboratório. Um abraço a todos, obrigado. Caminhamento de voto, senhor. Vereador Chumbinho Silva, 3 minutos. Vocês estão encaminhando o voto nós vamos votar a emenda, então estão encaminhando.
quero fazer minhas palavras do LOD. Primeiramente, bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Muito sábias palavras, parabenizar a iniciativa de fazer esse fornecimento, esse incentivo a essa empresa. E dizer que, com certeza, a suinocultura vai agradecer. Com certeza vai se desenvolver muito mais numa região que já é totalmente produtora. E eu quero só usar a tribuna para dizer que esse projeto tem o apoio total do governo do estado através do Fomento Paraná, que é um incentivador e que tem dado todo o apoio. Então, só registrando que o governo do estado do Paraná tem dado todo o apoio através do Fomento. Então, assim, parabenizar de novo as palavras do vereador Lodge e encaminhar meu voto favorável ao projeto. Obrigado, senhor presidente. Vereador Nildir Mosconi, Vossa Excelência pediu o encaminhamento. Vereadora Solidariedade, 3 minutos. Senhores vereadores, nós estivemos acompanhando logo no início, quando o vereador Luiz Fritzen iniciou a relatoria desse projeto de lei, conversando com o Adriano, e inclusive eu consegui acessar a empresa no Canadá. Essa empresa no Canadá, ela foi criada em 2010, ela recebeu $185 mil do governo canadense para iniciar suas atividades. Se a gente entrar no Google lá e pesquisar pelo IRT, né, e for até a sede da empresa, é uma empresa com uma loja pequenininha, uma sala comercial pequena, né, no Canadá, e está chegando no Brasil, chegando em Toledo. Na verdade, eu voto com preocupação esse projeto de lei, né, porque desenvolvimento tecnológico para desenvolvimento de vacinas na área da suinocultura, nós temos sobrando no Brasil. Nós temos sobrando. Então, é uma empresa recente, né, com um histórico muito pequeno, né, de existência no Canadá. A gente sabe que a atividade comercial e a competitividade comercial mundial ela é muito grande. A atividade na suinocultura no sul do Brasil, na nossa região, ela é fantástica. A suinocultura em Toledo representa uma fatia muito grande das economias da nossa cidade. Então, eu acho assim, temos que ter cautela na concessão de atividades e no incremento de laboratórios e atividades nesse sentido. Eu não sei se essa empresa tem toda a autorização do Ministério da Agricultura brasileira, da Anvisa, de tudo isso, se tudo isso está no corpo do projeto da lei junto a essas autorizações também. Trago só esses questionamentos na tribuna também. E está certo o Luiz Fritzen, por ser uma empresa recente, nessas emendas modificativas, autorizar 4 anos, pode ser que em 1 ano a empresa, de repente, não cumpra as suas finalidades e vai ter que ficar lá 4 anos, é 4 anos, né? Então, a redação, a proposta de alteração, ela está correta, é justo. E uma outra situação, ultimamente nós temos dado aqui muitas alterações ao centro de eventos lá em cima. Várias empresas, várias atividades, várias concessões para várias entidades. Então, é uma outra questão que nós temos que verificar, de fato, a utilização do centro de eventos, como que está sendo dado. Nós aprovamos vários projetos de lei abrindo espaço daquele centro lá para várias empresas. Algumas, inclusive, estão recebendo a concessão e locando para pessoas. Em votação. Votação a emenda notificativa ao artigo 2º. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, artigo por artigo, contemplando a emenda modificativa já aprovada. Em votação, artigo 1º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 3º. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 4º. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 5º. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei. Declaração de voto.
Pois não, vereador Luiz Fritz, Vossa Excelência tem até 3 minutos para justificar por que votou favorável a esse projeto. Como disse o vereador Neudi Mosconi, voto com preocupação. Eu também demonstrei essa preocupação logo quando o projeto aqui chegou. Se nós não aprovarmos, nós estamos impedindo que venha uma nova técnica para Toledo. Se essa nova técnica vai aprovar, eu não sei. Vamos tentar. Se aprovar, aprovou. Que a vacina que está se fazendo aos animais, o antibiótico, às vezes não é, sei lá, não é tão saudável, mas tem que aplicar o antibiótico ao animal para quando ele está vulnerável a doenças. Mas, se não nós aprovarmos, estamos indo contra a tentativa de se obter algum resultado melhor do que aí está. E aí, da maneira que estava, eu imaginava que não é possível, porque eles podem ficar aí, numa brecha da lei, ad eterno. E assim, eu não coloquei na emenda 4 anos, eu coloquei até 4 anos. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2, pode não chegar nos 4, mas não pode passar dos 4. Eu sei que estava aí o Observatório Social questionando a legalidade de uma multinacional se instalar no centro de eventos, que a finalidade do centro de eventos original não dava essa abertura. E eu dizia à pessoa, se nós não tentarmos, vamos ser culpados porque não queríamos melhorar a questão da suinocultura no município, e que é a maior mola mestre de produção de recursos da nossa economia. Vamos tentar, mas vamos por um prazo de até 4 anos, e após os 4 anos é necessário que ela desocupe as dependências do centro de eventos. É evidente que, se assim seguir, vem outra, o centro de eventos vai virar uma sede de multinacionais. Então nós temos que ter cuidado com isso. E esse cuidado nós tomamos através da emenda já votada e incorporada ao projeto, modificando ele. Tranquilo. Justificativa de voto. Justificativa, vereador Genival. Vossa Excelência tem 3 minutos, vereador do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, senhora vereadora, demais par dessa casa. Da mesma forma, a emenda modificativa do vereador Luiz Fritz foi acatada, concordo com o vereador, em grau e gênero, que Toledo, em 2002, já viveu uma experiência árdua, que aquela empresa da Noruega que vinha para Toledo, questão de peixe, fábrica de ração e tudo mais. Vendeu bem o seu produto e até hoje não saiu do papel e foram embora da cidade. Então aí fica a preocupação, sim. Porque o que mais me deixa, eu votei a favorável e vejo assim que, se não vota, não traz o benefício para a cidade. Mas eu vejo uma empresa multinacional precisar de 2 salas de concessão de uso do município para instalar um laboratório. Quando você vai fazer pegar um alvará de licença do município, a primeira coisa que mede a audição sonora, se tem poluição, o que tem nesse local? Lá tem a vigilância sanitária que vai também proibir aquele local. Temos animais vivos, temos exposição de gado leiteiro, temos leilão. Então eu vejo um local inadequado para o laboratório. Eu vejo assim que a empresa está vindo para cá, se é pequena ou é grande, mas que não tem uma multinacional, né, para pegar 2 salas de concessão de uso. Eu acho que o município tem tantos terrenos, poderia fazer uma concessão de uso dos terrenos, aí construir um laboratório. Mas já que foi feito lá, votei favorável, mas com certeza vamos ficar de olho, porque pela coisa do vírus da gripe, né? Aplica um vírus no cidadão para combater outro, né? Daqui a pouco vão aplicar um vírus do suíno aí, e a bacia
dos rebanhos suínos do nosso estado, principalmente da região oeste, está comprometida, aí a vaca vai para o brejo. 3 minutos, vereador Mosconi. Eu só gostaria que o líder do governo trouxesse para a segunda votação na tribuna dessa casa e para os vereadores, para que a gente possa votar com tranquilidade, sim, esse projeto de lei. Me parece um projeto de lei simples, mas ele é extremamente preocupante, né? É uma mera concessão de uma sala, né, para exploração aí, de repente iniciar um novo tipo de vacina aí para a suinocultura. Essa empresa, ela tem a abertura para a produção dessas vacinas para aves, para bovinicultura, para todo o segmento, né, do agronegócio. Então, acho interessante destacar, ver se essa empresa tem licença, se isso foi previamente analisado pelo Ministério da Agricultura, se esses procedimentos no Brasil de fato estão existindo. Aqui gostaria de pedir ao Chumbinho, vereador Chumbinho, que faz parte e trabalha na vigilância sanitária do município de Toledo, que trate com carinho e com cuidado essa situação. Me parece que o espaço para fomentar o início de uma atividade não é o adequado, né, porque é um espaço onde nós temos feiras, onde o rebanho da região inteira é trazido uma vez ou 2 vezes por ano ali. Nós não sabemos como vai ser feita a manipulação desses ingredientes, dessas vacinas. Para produzir vacina, você trabalha com vírus ou com bactéria, etc., com elementos vivos para você transformar e fazer esse processo, né, em benefício ao animal. Então, eu acho extremamente assim, preocupante o que está sendo feito aqui. A empresa, falo aqui novamente, a empresa no Canadá é uma empresa pequenina, né? Se olharmos dentro do contexto dos grandes laboratórios, insignificante, né? Ela iniciou a atividade muito recentemente, não tem tradição no mercado, e nós estamos cunhando ela aqui, justamente no coração da economia da nossa cidade, que é a grande expansão hoje, a grande riqueza da nossa cidade, é a suinocultura, é a avicultura, a bovinocultura, através do gado leiteiro, que representam a grande fatia do agronegócio em nossa região e que está em ritmo crescente de expansão a suinocultura, a avicultura na nossa cidade, com direto aí, ampliando-se chiqueirões, etc. Então, me preocupo sim, porque qualquer situação, nós não podemos descartar um processo de intervenção, né? A gente sabe das guerras econômicas travadas aqui para fazer sobreviver as atividades, então a gente não pode pensar no pior também. Então, eu como parlamentar... Declaração de voto. Vereador Luiz Johan. Senhor presidente, senhores vereadores, talvez nós falamos muito, porque às vezes a tecnologia para vir para o Brasil, às vezes ela é demorada. Vou fazer um comparativo. De repente a empresa seja pequena, mas ela poderá se tornar grande e viável vindo para esse local. Vai depender da consciência, da competência das pessoas. Porque se nós olharmos empresas, não vou fazer o nome aqui, nesse momento. Se nós olharmos a implantação de empresas nesse município, que começaram pequenininho, que eu como vereador consegui acompanhar, fui relator de um projeto, muito pequena, e hoje ela é uma das grandes do município de Toledo. Então, talvez o que tenha que se ver e nós ficar atentos e verificar se essa empresa vem realmente com competência, vem com bons olhos para esse município de Toledo. E é isso que nós devemos fazer, com certeza, né, que o futuro não cabe a nós, o futuro cabe a quem tem intenções de viabilizar e trazer tecnologia e trazer avanços. Talvez
seja um confronto com outras empresas. Mas nós temos um Brasil aberto e há necessidade, sim, de tecnologia. E tecnologias são avançadas e são dia a dia. E nada melhor do que quando as pessoas vêm competir. E na finalidade, porque a suinicultura, o município que nós temos hoje, é totalmente, praticamente agrícola. E a viabilidade, quando se trata de economia para o município, é importante. Por isso que nós votamos favoráveis, mas sim, vamos ficar de olho. Declaração de voto. 3 minutos, vereador Ademar Schmidt, líder do governo, vereador do PMDB, presidente da Comissão de Legislação e Redação. Senhor presidente, nobres vereadores, a vereadora, confesso que eu não estava muito afim de subir a tribuna, porque o debate estava indo bem, o vereador Lodge parabenizando o governo, o vereador Luiz Fritz, no entendimento, fazendo alteração na legislação, e o nobre colega Mosconi, sempre com aquele posicionamento de visão contrária a tudo. Vereador Luizinho, eu não tenho problema nenhum em dizer aqui que uma pequenina empresa que secava chá em cima da mesa, por um senhor chamado Luiz, que estabeleceu a Prate Dona Dulce no município de Toledo. Um senhor que muitos não acreditavam, inclusive cidades vizinhas nossas, rejeitaram o seu Luiz. Toledo acolheu, vereador Marcos, acolheu a Prate Dona Dulce e se transformou nessa potência mundial que nós temos orgulho de ter no nosso município. Com auxílio do então governador Roberto Requião, que foi lá e acreditou, vereador Chumbinho, e financiou $50 mil na época e transformou esta empresa no cartão postal de Toledo. Quanto à licença, quanto ao Ministério da Agricultura, ora, esses órgãos fiscalizadores, que são muito rigorosos mesmo, que nós falamos esses dias, vereador Chumbim, vão estar em cima de tudo isso. E acalme seu coração, Neudir Mosconi. Acalme esse coração. Veja bem, Vossa Excelência tem o projeto em mãos, vereador Neudir Mosconi. Vá até a justificativa da mensagem número 133, de 7 de novembro de 2014. Leia o terceiro parágrafo, onde diz: de acordo com a cláusula 1ª daquele protocolo, caberá ao município, num primeiro momento, efetuar a concessão de uso de espaço físico para que a empresa possa nela instalar sua sede no Brasil, estruturar o seu centro de distribuição e comercialização de vacinas, após a obtenção de componentes licenciados. Nós estamos falando do quê? Do que nós estamos falando? Quem é que vai manipular o que dentro de uma parede de 80 metros quadrados? Nós estamos falando simplesmente o que diz aqui, que é a distribuição e comercialização da vacina. É uma lojinha, pode ser, mas o município vai dar suporte a essa lojinha, no seu entender, para uma expansão maior. Então, vote tranquilo. Justificativa de voto. Ô, Lodge, pode ir lá, vereador. 3 minutos para Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade, Aninha da CIT, meu amigo Pegoraro, enfim, os assessores, todos que estão aqui hoje participando, e essa conversa intermediária de Ademar e Mosconi no meio da minha fala, e estamos andando, a coisa está andando, está seguindo. Obrigado por vocês. Pessoal, Neudir, eu realmente te confesso que no que diz respeito ao histórico da empresa lá, eu não levantei. Mas posso te dizer que o secretário da Agricultura, Zé Augusto, nos deu boas referências da empresa. Tudo bem, eu acho que 4 anos é um período curto, tá? Só um minutinho só. 4 anos é um período curto,
Mas, enfim, no que diz respeito à documentação, vigilância sanitária, etc., etc., claro que não vão colocar ninguém lá sem estar com os documentos em dia. Eu acho que é chegar ao ridículo colocar uma empresa desse tipo sem estar com a documentação em dia. Outra coisa, pessoal, Neodir Mosconi, eu fiquei quietinho quando o senhor falou, eu gostaria que o senhor me escutasse também, Ademar. O centro de evento, de 365 dias, deve ficar mais ou menos 300 dias sem nada, sem movimentar nada. Isso aí, gente. Vamos utilizar aquele espaço. Vamos parar de fazer demagogia. Vamos utilizar realmente aquele espaço. Está parado, é um espaço muito bom. Gente do céu, certo? E é 80 metros quadrados, não tem nada a ver. Nós temos aqui exemplos em Toledo, como muito bem colocou a Ademar Schmidt, do seu Luiz, eu acompanhei passo a passo, desde o início da empresa deles. Nós temos aqui a Tectrão, que é funcionário tudo da Nutrão, que está lá, está uma potência hoje aqui. E por que essa empresa, esse laboratório também não pode dar bons resultados para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso estado, e arriscar a moldura, nós nos omitiram, tentar fazer as coisas acontecer. E o Luiz Fils foi muito feliz quando ele falou, nós temos que, sim, dar o nosso parecer e confiar nesse pessoal, porque esse segmento é muito importante para Toledo, viu, Pegorá? Suinicultura é muito importante, a gente sabe do descarte, é um prejuízo muito grande, vamos arriscar, vamos dar o nosso parecer favorável, vamos trazer esse povo para cá, e se não der certo daqui 1 ano, daqui 2 anos, retiramos eles como nós colocamos, né, Luiz Fils? E você foi muito feliz na tua atitude no momento que na nossa comissão falou, vamos fazer uma emenda aqui para 4 anos, até 4 anos. Então, pessoal, vamos fazer que as coisas aconteçam realmente e parabéns à Prefeitura novamente. Valeu, Ademar, obrigado. Pela ordem, senhor. Eu acho que trazer debates para discussões e levantar posições, possíveis questionamentos na tribuna é um direito do vereador. Agora, demagogia não, né, vereador? Omissão não faz parte do meu histórico, tá? Por gentileza. Projeto de lei número 178 de 2014, solicito ao secretário que anuncie emenda. 10 minutos. Projeto de lei número 178 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Toledo a cumprir a obrigação assumida em termo de transação extrajudicial. Primeira discussão global, 10 minutos para o vereador inscrito, vereador Chumbinho Silva, vereador do PSDB. Vossa Excelência tem 10 minutos. Passa aqui a presidência ao primeiro vice para que conduza o trabalho. Bom dia, Pegoraro. Não cumprimentei o senhor antes, mas agora vou refazer o meu erro aqui. Tá bom? Seja bem-vindo. Esse projeto de lei 178 me preocupa porque, e se eu falar alguma besteira, os senhores veteranos, doutorandos em vereança, por favor, me corrijam. Eu estive na Secretaria do Meio Ambiente durante 4 anos como diretor, depois como secretário, e existia muito esses percalços de acidentes como ocorreu. Me parece que uma senhora estava descendo a rua 7 de setembro, me parece não, verdade? E um galho parece que bateu no seu para-brisa e, enfim, causou algum dano lá. Aí eu fiz uns questionamentos aqui, e os senhores podem me corrigir, não é declaração de voto ainda, é só questionamentos. A Secretaria do Meio Ambiente informou que os ventos fortes daquela data não seriam suficientes para ocasionar quebra de galhos como o possível causador do dano. Primeiro item que eu levantei no processo olhando ontem. Ora, se a árvore estava no passeio, na Praça Vilibarte, ou na praça, ou no passeio, para causar um dano no para-brisa, o vento era muito forte naquele dia. Ou seja, caracteriza-se um caso fortuito que o município não é obrigado a indenizar o requerente. No protocolo 16.658, de 13 de maio de 2014, a requerente informa que o veículo estava em movimento. Logo, o galho em questão foi arremessado de uma boa distância, caracterizando sim um caso fortuito. O caso ocorreu no dia 30 de abril. Existia uma prática, na minha época, de a pessoa chamar a Secretaria do Meio Ambiente para avalizar o estrago, a gente olhava e atestava o que houve. E nesse caso, o acidente ocorreu no dia 30 de abril e o protocolo foi feito somente no dia 13 de maio, ou seja, 13 dias após. Na declaração da primeira testemunha que estava no carro, a mesma declara que estavam descendo a rua 7 de setembro que o galho se desprendeu da Praça Vilibarte. Logo, afirma ser de uma grande distância, ou seja,
Caracteriza um caso fortuito que o município não é obrigado a indenizar. A segunda testemunha, eu tenho todos os nomes aqui, mas não preciso citar, também afirma que o galho originou-se da praça. Grande distância, caso fortuito. Uma das testemunhas afirma que o evento ocorreu num horário, a outra testemunha afirma que ocorreu em outro horário. A requerente afirma também que a árvore fica na praça e que o veículo foi atingido por ramos da árvore que se projetam na rua. Ramos não quebram para-brisa nem danifica nada. Ramos não ocasiona isso. Ainda mais 13 dias após. A Secretaria do Meio Ambiente diz que até 7 de agosto não houve registro de outros galhos que também estariam se desprendendo das árvores, como afirma a requerente no seu protocolo original. Antes que o senhor diga que é só R$600, o que me preocupa não é esse valor. O que me preocupa é virar uma prática e todo mundo se achar no direito de cobrar do município, lesando o meu dinheiro e o seu dinheiro de todos que estão aqui. No resumo climatológico da PUC para a data, apresentou um volume de chuva de 90 milímetros, ou seja, uma tromba d'água, sendo que por si só, segundo o engenheiro florestal da Secretaria do Meio Ambiente, só pelas chuvas já se caracterizaria como caso fortuito, acrescentado naquele dia de ventos de até 53 km por hora, sendo que na escala de Belfort, que mede os efeitos do vento, de 50 a 61, caracteriza vento forte, e movem-se árvores e dificuldade de andar contra o vento. Mas um convencimento de que isso é um caso fortuito e não se deve indenizar. O requerente do ressarcimento é a senhora fulana de tal, e o proprietário do veículo, um outro senhor. Ou seja, a requerente não bate com o documento que está no processo. Para mim, não está correto. E aí, ela declara, de próprio punho, numa folha de papel sulfite, que ela tem uma união estável com o proprietário do veículo por 18 anos. E rubrica, sem assinar, não sei de quem que é aquela rubrica, não tem reconhecimento de firma, um papel simplesmente escrito e rubricado lá. Portanto, não me parece totalmente correto. Uma das testemunhas arroladas no processo é o que consta como proprietário do veículo. Juridicamente, eu não sei se isso está correto ou não. Eu, proprietário do veículo, como testemunha do mesmo processo. Me parece que tem alguma falha. E o parecer jurídico, ontem até às 4 da tarde, não era unânime, perdão. Um dos assessores assinou, o outro não, até às 4 da tarde. Portanto, deixa entender que há divergência no parecer que foi dado à comissão. E por último, eu trago aqui a definição de caso fortuito. É um acontecimento natural, cuja previsibilidade foge à capacidade de percepção do homem, em virtude de que lhe é impossível evitar as consequências. Distingue-se da força maior acontecimento resultante da vis maior, isto é, fato natural ou humano que o homem não pode deter. O que caracteriza determinado evento como força maior ou caso fortuito são, pois, a imprevisibilidade e não a imprevisão das partes, a inevitabilidade da sua ocorrência e o impedimento absoluto que veda a regular execução do contrato. Portanto, o que me preocupa é que a nossa região está suscetível a vários eventos climáticos, devido ao El Niño que está se formando aí. Nós sabemos que está acontecendo e pode acontecer a qualquer momento. Aí todo mundo vai se achar no direito de cobrar R$600 do município toda vez que cair uma árvore num para-brisa. Eu, enquanto diretor e secretário de meio ambiente, sempre dei parecer contrário ao evento que não procedia. Vou citar um caso, vou citar até um nome, uma árvore, uma tipuana, na frente do centro comercial da Catedral, caiu em cima do carro do Poço Bom. Ele entrou com processo, o nosso parecer foi indeferimento, não existia um protocolo solicitando a retirada daquela árvore. Ele correu atrás, ele viu que ele não tinha possibilidade de ganhar na justiça, ele não foi, ele perdeu. Era um caso fortuito, o município não pode indenizar. Aí o que me preocupa é acordo extrajudicial. Eu, quando estive no meio ambiente, voltei para a vigilância sanitária. Em 2013, a assessora jurídica do município, o advogado do município, me chamou para fazer um acordo às portas do juiz lá, de um caso que procedia, um caminhão nosso que bateu numa placa dentro do pátio da empresa, causando um dano, e que nós deixamos ir para a justiça, sim, e lá fizemos o acordo, porque o juiz disse que a gente estava totalmente errado. Aí sim, um acordo lá. É para evitar custo para o município. Custo para o município, o que é? Pagar tudo que o cidadão pede. Não me parece uma boa. Quando cometi uma ilegalidade dessa, que pedi para o cidadão que teve um vidro quebrado por um trator do município, lá no Recanto, e eu falei que ele podia
colocar o para-brisa que o município ia pagar, porque foi atestado, eu fui atestar que o trator realmente quebrou. O jurídico negou. E aí, o que sobrou? Eu paguei do meu próprio bolso porque eu tinha autorizado. Eu e mais uma pessoa da prefeitura porque achamos que o cidadão tinha sido lesado. E era um fato consumado. Então, senhores vereadores, a questão não é pelos R$610 ou 600 que está ali. A questão é que pode virar um vício e se for fazer todos os acordos judiciais que a população quer. Aliás, eu quero ressaltar aqui que o Joma fez todos os questionamentos possíveis para todos os órgãos responsáveis para ter certeza do que estava fazendo. Mesmo assim, me parece que no processo os documentos estão controversos, tem documentos lá que não poderiam ser acessados, as fotos que foram anexadas ao processo estão muito mal tiradas, eu não consegui ver nada naquelas fotos, a não ser sombras, era xerox, eram fotocópias, mas a original também não está muito boa. E fotos da onde? Não dá para dizer de onde que é. Então, me preocupa isso, senhores vereadores, gostaria que o senhor olhasse o processo e que não se torne uma prática desses acordos extrajudicial, virar um vício e a gente sair pagando para todo mundo que se acha no direito. Seria isso? Sim. Bom, primeiro parabenizá-lo, né? Eu acho que o senhor sai dessa casa aí hoje com essa discussão extremamente louvável. Desde o ano passado venho ponderando nessa casa a questão dos acordos extrajudiciais. Nós já sofremos retaliações do Ministério Público. E aqui está uma prova levantada, muitas vezes o valor não nos chama muita atenção por ser um valor pequeno, mas aqui está demonstrado, através das falas do vereador Chumbinho, que pesquisou o assunto com profundidade, uma série de controvérsias e de irregularidades que podem e que poderemos responder junto com isso. Então, parabéns pelo levantamento e pelas ações. Obrigado, Moscone, mas assim, vou repetir, não é pelo valor, não se pode se tornar uma prática, caso fortuito, não obriga o município a ressarcir ninguém e tudo controverso. Por que a pessoa não protocolou no dia 30 ou chamou alguém do meio ambiente ou da fiscalização para questionar? 13, 14 dias depois? Não sei quem são os cidadãos, tem um nome, mas não os conheço, mas enfim, poderia ser o carro da glória do IAP novamente, como ocorreu no passado, na minha gestão lá, e não foi pago. Até hoje ele me olha e fala, e o meu dinheiro do carro lá? Não tem o que fazer. Caso fortuito, senhores, o município não é obrigado a prever, não tem como prever, e a lei é muito clara. Portanto, eu peço aos senhores vereadores que olhem com carinho, se for necessário, até votarei a favor do projeto, mas alertar para isso que está ocorrendo, para que seja revista. Minha passagem aqui é o último dia, mas que fique para as próximas sessões. Outros casos com certeza aparecerão. Obrigado, senhor presidente, seria isso. Devolvo a presidência ao seu titular. Em primeira votação, artigo por artigo. Encaminhamento de voto. Vereador Neudi Moscone, vereador de Solidariedade. Vereador que está sendo pleiteado a ocupar um cargo do Estado pelo governador Beto Richa. Vossa Excelência tem até 3 minutos para encaminhar o seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Eu só gostaria de dizer às vossas excelências que estou tomando uma posição de ficar cuidando dos meus filhos, da minha família, muito provavelmente, que economicamente não compensa. Mas eu só gostaria de dizer em relação ao projeto de lei, e falar novamente, desde o ano passado, a gente discute quais são os critérios determinantes para que uma pessoa seja contemplada com um acordo extrajudicial e os demais sejam contemplados só a hora que houver uma posição judicial. Então não existe uma lei que regulamente essa situação. Então, muitas vezes, para determinados cidadãos do município, você faz um acordo extrajudicial, resolve o problema no âmbito de 4 paredes ou dentro da administração, sem a necessidade de fazer o enfrentamento judicial. E para outros, aí, vá brigar lá na justiça, se a justiça determinar, vou resolver o problema para ti. Isso não pode acontecer em administração pública. Então, se nós quisermos contemplar Pedro ou Paulo, não é contemplar, fazer com que o problema seja resolvido extrajudicial,
ou judicialmente, nós temos que ter critérios definidos em lei e tem que ter uma regulamentação para que não se dê dúvidas ou se de repente venha se julgar que haja ou esteja havendo privilégios na hora dos acordos extrajudiciais. Então, eu já tomei essa posição, já votei várias vezes contra acordos extrajudiciais, abri mão esses dias justamente para acompanhar a coletividade, mas a partir de hoje, através desses fatos levantados novamente pelo vereador Chumbinho, tudo que for acordo extrajudicial que entrar nessa casa, até não haver um processo de regulamentação nessa casa, vou votar contra todos eles. E, a começar, senhor presidente, voto contra, e em virtude de todas essas irregularidades levantadas, eu acho que essa casa tem que fazer um voto unânime contrário pelos vícios e pelos erros cometidos nesse projeto de lei. Então vamos lá. Votação, artigo 1º. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Vossa Excelência vai querer encaminhar? Vossa Excelência tem o direito, então. De 3 minutos só, vereador Ademar Schmidt. Obrigado, presidente. Senhores vereadores, vereadora, quero primeiramente parabenizar o vereador Chumbinho. E que fique registrado aqui, não tive a oportunidade de falá-lo. Tive a oportunidade e acabei me esquecendo de parabenizar a Vossa Excelência pela passagem que teve nessa casa esses 30 dias. Precisa ser registrado que é um vereador atuante, estudioso, um vereador coerente e que tem posição. Que fique registrado. Estou muito feliz com o seu comportamento enquanto parlamentar. Preciso dizer isso e é de coração. E dizer que Vossa Excelência fez um estudo bem aprofundado desse projeto. Eu não tive condições de fazer todo esse levantamento que Vossa Excelência fez. Agora, nesse momento nos impede o mecanismo do nosso regimento que precisa ser alterado em fazer um pedido de adiação de votação verbalmente. Em extraordinária. É muito difícil isso. É muito difícil, a gente fica numa situação muito difícil. Deveria ter algum mecanismo, alguma coisa, para que a gente pudesse estar pedindo adiação de votação, apesar que na extraordinária é mais difícil, mas enfim, porque eu não posso votar contra o governo. Eu não posso aqui encaminhar voto contrário, de forma alguma. Mas eu posso, sim, levar em consideração tudo que Vossa Excelência falou, conforme o colega Neodim Mosconi também falou. E se existe essa preocupação do Legislativo, eu me comprometo. Nós vamos votar favorável hoje. E na próxima votação a gente faz toda a apanhada dessa situação para a gente rever. Por isso que nós temos 2 turnos que nos dá a oportunidade então de fazer isso. Então eu encaminho voto favorável, senhor presidente e seus vereadores e vereadora, mas no compromisso, vereador Chumbinho, por Vossa Excelência ter feito todo esse trabalho e a gente rever isso. E realmente, eu também acredito que precisamos pôr em prática aqui uma câmara técnica para que esses pequenos acordos que sejam feitos lá no Executivo, amparado pela legislação, vereadora Soili, e que não venha para cá, porque se vier para cá e nós levarmos no pé da letra, nós vamos ter que reprovar a maioria, porque extrajudicial é alguma coisa que não é judicial. Não tem nenhum julgamento tramitado e julgado, vereador Lodge. Então, vai do entendimento de cada vereador e da vereadora. Então, eu voto favorável, mas sim com compromisso de estar averiguando esse apanhado de informação. Em votação, artigo 1º. Os vereadores que eu aprovo permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por maioria. Em votação, artigo 2º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por maioria. Em votação, artigo 3º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por maioria o projeto de lei número 178. Declaração de voto. De 2014. Vereador Luiz Feliz, 3 minutos. Senhor presidente, nobres pares dessa casa, estava com o vereador Juvina de São Pedro na linha que queria tirar uma dúvida sobre a legislação deles.
Votei favorável nesse primeiro turno, mesmo porque segunda-feira nós votamos um projeto no mesmo sentido. Esse termo extrajudicial foi inaugurado nesta administração. No governo Schiavinato e Lúcio, não teve nenhum. O Schiavinato dizia, eu pago, mas em juízo. Eu pago, mas em juízo. Então sempre houve aqui o acordo, a votação para homologar o acordo judicial. E o extrajudicial, vereador Chumbinho, Vossa Excelência está muito certo, eu já tinha dito nessa casa que é perigoso. Aquele que nós votamos para que fosse feito um acordo nos autos de um processo que estava andando, mas que o alvará de construção só podia ser expedido quando transitar em julgado a decisão judicial. E o que aconteceu? 5 dias depois, o Executivo expediu o alvará de construção de uma obra que estava embargada pelo Ministério Público, que o processo estava tramitando já no Tribunal de Justiça. E aí houve um transtorno para todos nós, o Ministério Público chamou nós lá para nós revogar a lei. E a culpa não foi nossa. Nós autorizamos a firmar um acordo em juízo, desde que ele fosse homologado judicialmente, transitado e julgado. Quando não cabia mais recurso, poderia ser expedido o alvará de construção. E o Executivo o expediu 5 dias depois da aprovação da lei, e a culpa ficou para nós, quando na verdade não tinha culpa nenhuma. Então, vereador Chumbinho, parabenizo Vossa Excelência, e espero que a administração comece a seguir os passos que os Schiavinato e o Lúcio fizeram, pagar a conta de uma indenização só em juízo quando tem uma determinação judicial. Isso aqui é muito claro, evidente que o valor é pequeno, que tem que recorrer ao juízo, tem gastos, tem isso, tem aquilo, mas pelo menos fica mais garantido do que da forma que está sendo feita. Mas votei favorável porque votamos na segunda-feira um outro processo, acordo extrajudicial no outro projeto, e assim já votamos diversos, mas que daqui para frente a administração comece a ter uma linha diferente a essa questão. Declaração de voto, senhor presidente. Vereador Zanetti Marcos, Vossa Excelência, tem 3 minutos, Marcos Zanetti. Senhor presidente, senhora vereadora, demais vereadores. Primeiramente, parabenizar aqui o vereador Chumbinho por se aprofundar nesse projeto de lei. Nós discutimos esse projeto de lei na comissão, e eu queria dizer aqui que realmente o seu ponderamento aqui ele é bastante pertinente, principalmente quando o senhor fala no caso fortuito ou caso de força maior. Então, realmente, quando é uma situação ocasionada por danos naturais, não fica o município obrigado. O que eu acredito que o jurídico deva ter se baseado é na seguinte hipótese, até nós comentávamos no dia da nossa reunião de comissão, de que o município, ainda assim, ainda que o dano tenha sido causado por um caso fortuito, o município é responsável ou corresponsável pelo simples fato de ser de responsabilidade do município a poda das árvores. Então, você fazendo num processo desse, todo um retrocesso, dizendo que é um caso fortuito, tudo aquilo que Vossa Excelência disse na tribuna é perfeitamente passível de aceitação. Porém, eu acredito que o jurídico tenha se baseado no seguinte, numa possível negligência do poder público não ter sido feito a poda. Ou seja, se a poda tivesse sido feita ao tempo certo, qualquer vendaval ou caso fortuito, enfim, não teria acontecido. E aí também aqui emitir a minha opinião em questão de acordo extrajudicial, e também às vezes eu concordo com aquilo que o vereador Fritzen disse aqui, que o prefeito Schiavinato ele dizia, eu pago, desde que
seja autorizado em termo de acordo judicial. Eu acho que aí a gente tem que fazer uma ponderação, porque por mais que às vezes, por exemplo, num caso desse de R$600, torna-se às vezes inviável. E aí eu acredito que em muitos casos, às vezes, a pessoa teria o direito sim de receber, e aí pelo fato de ter que ingressar na justiça, e isso quer queira, quer não, requer tempo, e pequenos custos, mais exigem custos, acaba tornando-se inviável, e às vezes a gente acaba cerceando o direito dessa pessoa de receber, pelo fato do valor aqui em julgado não ser viável. E só uma observação, o vereador disse, vereador Chumbinho, que a questão do horário não bate, e eu fiquei preocupado e olhei. É que realmente, às vezes uma fala por volta das 14h40, e a outra diz entre 14h30 e 15 horas, então acho que é tranquilo. Mas volto a frisar que muito pertinente a sua colocação. Obrigado. Projeto de lei número 180 de 2014. Solicito ao presidente secretário que anuncie a emenda. Projeto de lei número 180 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a gestão democrática do ensino público municipal de Toledo através de conselhos escolares. Não há vereador inscrito para debater a matéria. Em primeira votação, artigo por artigo. Encaminhamento do voto. Só se for agora, vereador de Moscone. 3 minutos para Vossa Excelência. Se me permitir, senhor presidente, antes de entrar no assunto, só fazer um comentário em relação à questão judicial. Na semana passada, nós tivemos conhecimento de uma ação judicial onde o município perdeu o prazo num processo trazendo prejuízos ao erário público, porque o advogado entrou com a ação no Estado logo depois de uns 3, 4 dias após, que apuraremos na sequência. Entrou com recurso atrasado. Isso. E por isso foi extinta a ação de dinheiro. Bom, projeto de lei 180, creio que é importante que a sociedade participe da discussão do processo de educação no nosso município, de todo o processo de regulamentação do plano pedagógico das escolas. É importante essa criação desses conselhos escolares, com a participação dos pais, de professores, de estudantes também, para que esse próprio conselho ele possa, então, avaliar o ensino na escola, propor sindicâncias, apurar irregularidades, ou propor também que essas irregularidades sejam apuradas por parte da secretaria. E creio que, regulamentando e elaborando um plano municipal de educação de fato, de forma participativa, nós, dentro de um futuro breve, a gente consiga esvaziar bastante aquela Secretaria de Educação, permitindo que o professor volte para a sala de aula, porque é inconcebível que a gente fique constantemente planejando atividades. Nós temos que ter um plano educacional de curto, médio e longo prazo, e que esse plano seja de fato conhecido, cumprido, e que a comunidade estudantil conheça, que os professores o conheçam, que os pais o tenham em mãos, e que para isso não tenha uma equipe em cada departamento constantemente elaborando planos e planos e planos e planos e avaliando planos. Então eu acho que essa metodologia ela vai proporcionar isso. Nós temos muitos professores fora da sala de aula, dentro da Secretaria Municipal de Educação, e eu acho que um planejamento estratégico nesse sentido, ele se faz necessário. Então eu encaminho o meu voto favorável ao projeto de lei, enalteço a iniciativa. É importante que essas ferramentas de democratização do processo educacional, e que isso leve e permita a democratização na elaboração também do Plano Municipal de Educação, que precisa ser conhecido, inclusive, por esta casa, que
passe e seja implementado através de... Em votação, o artigo 1º. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Votação, artigo 4º. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Votação, artigo 5º. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 6º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeiro turno, número 180 de 2014. Justificativo de voto. Vereador Wagner de Lab, primeiro, Vossa Excelência, tem até 3 minutos para justificar o seu voto. Vereador do PMDB, líder do PMDB na Câmara. Nobres pares dessa casa, população presente, imprensa, funcionários, a CIT, bom dia. Votei favorável, o processo de ensino, um processo democrático de ensino é o que nós sonhamos em estando aqui dentro. Me preocupa algumas situações. Me preocupa, por exemplo, em breve estudo que fizemos semana passada a respeito do Plano Nacional de Educação e de quem influencia ou ajuda no Plano Nacional de Educação. Começamos a procurar o Fórum Nacional da Educação e ver quem faz parte do Fórum Nacional de Educação. Eu quero, através dessa reflexão, provocar em Vossas Excelências o desejo de se aprofundar. Quem faz parte do Fórum Nacional de Educação? CUT, MST, a LGBTI e assim por diante. E agora tem o I também, que é o intersexual. E aí eu procurei atentamente a Academia Brasileira de Letras, que deveria estar contida dentro do Fórum Nacional, e não encontrei. Encontrei a CUT, o MST e demais. Então me preocupa esses conselhos na sua composição do conselho. Tem que ter paz, tem um projeto de lei tramitando na casa aí, que obriga, inclusive, o sistema a ter autorização dos pais para passar alguns conteúdos que diferem daquilo que, de repente, ele está ensinando na sua casa. E nós temos que ter um cuidado absolutamente especial para com as nossas crianças, para evitar a doutrinação das nossas crianças já em semês, para que elas não venham a ser massa de manobra, gado, depois de crescidas. Então eu voto sim, favorável, justifico meu voto favorável, mas eu alerto Vossas Excelências para que estejam atentos ao que é ensinado às nossas crianças em nossas escolas. Muito obrigado. Só registrar que Vossa Excelência já votou, vereador Wagner de Lab. O senhor já votou o projeto? Sim, foi por isso que eu votei. Está registrado. Projeto de lei número... o vereador Luiz Fritz, perdão. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Votei favorável, sim, senhor presidente, nobres pares dessa casa. Com preocupação, vereador Wagner. Com preocupação sobre o que Vossa Excelência acabou de falar. E, além disso, se não me falha a memória, nós temos um plano municipal de educação, vereador Neudi Mosconi. Esse plano municipal de educação foi exaustivamente discutido nesta casa, na administração Schiavinatti Lúcio. A vereadora Sueli lembra disso. E nós tivemos uma exaustiva discussão no plano municipal de educação. E eu não faço parte das comissões pelo qual passou esse projeto. Eu não sei se essa lei vai inferir alguma coisa do Plano Municipal de Educação. Então, não, Vossa Excelência diz que não. É por isso que eu estou dizendo que eu votei com preocupação, mas não votei contra. E o nosso Plano Municipal de Educação, conforme disse o vereador Neudi Mosconi, que devia existir, ele existe. Ele foi construído na administração de Schiavinatti Lúcio. Houve uma discussão exaustiva nesta casa, com a participação dos professores.
Eu lembro que o Schiavinato viajou para a Europa e deixou o líder do governo encarregado com o Alceu Dal Bosco, líder do governo, com a secretária de Educação, com a secretária de Recursos Humanos. Tivemos diversas reuniões e discussões para que chegássemos a um acordo. A vereadora Soili não era vereadora, mas participou da discussão. E produzimos um bom plano municipal de educação. Então, a minha preocupação era que, se isso aqui está ferindo o plano municipal de educação, mas o vereador Soili está dizendo que não, que educadora que é, não fico mais tranquilo. Declaração de voto, senhor presidente. 3 minutos, nobre vereadora Soili Guerra. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, mais para tranquilizar quem votou favorável ao projeto, já existe os conselhos. Os conselhos municipais, desde 1994, eles foram instituídos através de lei, e o que está se colocando nessa nova lei está adequando nacionalmente. E em relação ao Plano Municipal de Educação, foi já, com certeza, votado, está em vigor, e inclusive este ano fizemos novamente uma readequação, porque o plano tinha validade para 10 anos, então agora, a partir do ano que vem, virá para essa casa também, para nova discussão, readequando o plano de acordo com o Plano Nacional de Educação. Então, não vejo problemática nenhuma nesse projeto. Ele está dando mais autonomia para as escolas, no sentido de trazer a comunidade. E uma das questões que antes se falava de colocar representantes e não dizia exatamente quais os representantes. Então ficava muito abrangente e faltava gente para fazer parte dos conselhos. E quanto à Academia de Letras não fazer parte de um fórum, eu acredito que basta a Academia de Letras querer fazer parte do fórum. Nós temos o fórum aqui, Fórum Municipal, e os segmentos que vão acompanhando vão sendo inclusos no fórum. Então não tem problema nenhum inclusive o legislativo, se quiser fazer parte do fórum e acompanhar, não tem problema nenhum. Então eu acredito que a Academia de Letras poderia sim, mas eles precisam querer fazer parte. Não adianta colocar algo na lei, obrigando, e eles não participarem. Então, tem essa possibilidade, sim. Pela ordem, senhor presidente. Vereadora de Moscone, Vossa Excelência tem tempo pela ordem. Obrigado. Só gostaria de pedir para a Comissão de Educação se este projeto ele foi aprovado no Conselho Municipal de Saúde de Educação. Se ele passou. Sim, isso aqui é uma discussão feita pela base, né, pelos professores, pela escola, foi feito através do Conselho Municipal. A gente eu acompanhei todo o processo e foi feito, e claro que depois vem do Executivo, porque é questão legal. Projeto de lei número 189 de 2014. Solicito ao primeiro secretário que anuncie emenda. Projeto de lei número 189 de 2014, de autoria do Poder Executivo Municipal, que procede à afetação de áreas pertencentes ao patrimônio do município de Toledo. Não há vereador inscrito para debater a matéria. Em primeira votação, artigo por artigo. Encaminhamento do voto. Pois não, vereador Nedir Moscone, solidariedade. Enquanto o vereador sobe na tribuna, quero cumprimentar o Eliseu Lange de Lima. Muito obrigado da presença aqui hoje, nosso companheiro aí do jornal Gazeta de Toledo. Senhores vereadores, a afetação de áreas pertencentes, novamente nós estamos autorizando aqui áreas de um loteamento, do loteamento Tunim, que estão sendo repassadas ao município de Toledo através da lei que regulamenta a questão da criação de loteamentos. E aqui quero só trazer uma preocupação. Se nós olharmos o mapa do loteamento, aí eu não sei qual é a comissão
para a gente analisar com mais profundidade isso. Mas a área que está sendo dada ao município tem uma rua cortando no meio. Então nós temos, eu já questionei isso na tribuna, vejo que nós precisamos fiscalizar melhor os loteamentos antes deles serem criados e permitidos a sua criação dentro desta casa. Seja desde a qualidade de asfalto, seja desde a qualidade de calçadas, seja a área que está sendo transferida para o município, a sua localização, se ela é uma área compatível, se é uma boa área para implantação depois de escola. Essa área que está sendo doada numa divisão para a construção de escola, ela já é complicada, é uma área triangular que dificulta no futuro a criação de estruturas públicas ali. Então, nós precisamos melhorar a fiscalização, ou de repente começar a fiscalização de fato nessas áreas e ir lá a comissão antes de autorizar esses loteamentos nessa casa aqui. E aí levanta uma questão do disque-disque. Há informações que ultimamente, no passado, quem fiscalizava esses loteamentos eram fiscais de carreira, imparciais, que iam lá fazer o processo para a liberação de loteamento. Dizem, por aí, que hoje quem está indo liberar e autorizar as obras, que está tudo ok, é o secretário e o diretor. Incompatível com a função e com a atribuição. Me preocupa. Uma outra situação que dizem por aí é que o projeto prevê tubulação X e que embaixo da terra está se colocando tubulação Y. Tá? Então, isso tem que ser verificado se de fato isso está acontecendo ou não. Trago essas dúvidas para a tribuna para que a gente comece de fato fiscalizar. Porque falar assim, fiscalização tranquilo, vende lá, beleza. Eu vi com os meus olhos há pouco dia, o município executou uma obra dentro de uma área de APP, fez estrada e cascalho num final de semana e o IAP, inclusive, concedeu licença. Em votação, artigo 1º. Vereador Chumbim. Está em processo de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Justifica depois, vereador. Agora já está em processo de votação. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 3º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Em votação. Deu um BO aqui. Em votação, artigo 3º. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 189 de 2014. Eu sigo o roteiro e daí estava repetido aqui no roteiro. Projeto de lei número 193 de 2014. Não há vereador inscrito para debater a matéria, porém eu preciso que a primeira secretária faça a leitura da emenda. Projeto de lei número 193 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o cofinanciamento municipal da política de assistência social destinada aos serviços socioassistenciais tipificados nacionalmente e de caráter continuado realizados no município de Toledo através das entidades privadas sem fins lucrativos que compõem a rede socioassistencial. Em votação, o artigo 1º. Em primeira votação, artigo por artigo. Em votação, artigo 1º.
Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 3º. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 4º. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 5º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 6º. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 7º. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 8º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 9º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Cientifico o plenário que os projetos de leis número 178, 180, 188, 189 e 193 de 2014, aprovados em primeiro turno nesta sessão, serão apreciados em turno final na ordem do dia da próxima sessão ordinária. Promulgação da resolução. Promulgo nos termos regimentais a resolução número 36, de 11 de dezembro de 2014, que autoriza o Legislativo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do programa do município de Toledo para o exercício 2014. Determino ao Departamento Legislativo que providencie a publicação da resolução no órgão oficial eletrônico do município de Toledo. Senhores vereadores, só preciso um minutinho a mais que, cumprida a finalidade dessa sessão extraordinária, declaro encerrados os trabalhos às 10 horas e 47 minutos. Senhores vereadores,